Vamos lá, irmãos. Nessa noite, gostaria de estar convidando vocês a estarem abrindo suas Bíblias aí, suas espadas. Primeiramente, vamos nos organizar aqui. É no livro de 1 Reis. Você já pode ir adiantando o livro aí. 1 Reis. Primeira Reis, capítulo de número 10. 1 Reis 10. Irmãos, vamos nos colocar de pé para ler a palavra do Senhor, menos nesse momento. 1 Reis 10, o versículo 23 e 24. Eu vou estar lendo 23 e a igreja lê o versículo 24, tá? 1 Reis 10, 23 diz assim: Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. 24. Amém. Aí nós vamos ler também o 11. O 11 agora, a partir do versículo 1. Eu vou estar lendo o primeiro, os irmãos lê o próximo. 11, 1. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus. O 2. E ele teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. O 4. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nessa noite nós vamos falar sobre... Eu coloquei um tema aqui, na verdade... Pode assentar, irmãos, fica à vontade. Café tem que beber rapidinho, senão esfria. Vamos lá. Aqui no... Nosso tema que a gente vai tratar nessa noite é o seguinte. A única palavra que eu encontrei, que na verdade ela não existe na gramática, né, aqui na língua portuguesa, mas talvez traria um sentido para o que a gente vai tratar nessa noite, é desavivamento. Né, a gente tem avivamento, mas nós vamos falar um pouco sobre desavivamento. É o contrário. Seria aí a inversão. Eu não encontrei, né, um antônimo, nada que representasse. Tinham coisas chamadas como se fosse o apagamento, o esmoecimento, mas talvez... O desavivamento, dentro de um contexto de avivamento, já traga uma clareza maior que a gente está querendo falar algo num sentido contrário. E por que eu estou falando de desavivamento? Porque desavivamento, baseado na palavra, baseado no nosso contexto social, político, contexto bairro, igreja, é o contexto no qual estamos inseridos. O desavivamento. O que seria o avivamento? Só para trazer um sentido. O avivamento, ele quer dizer tornar vivo algo que está morto, ou tornar a viver aquilo que está desfalecendo. É como se fosse, quantos aqui tem computador, celular, alguma coisa, e a gente tem uma função chamada reset, né? Resetar o computador, reiniciar. Então o avivamento bíblico, ele tem essa finalidade, ele tem essa explicação de sinalizar um renovo da parte de Deus, um soprar do Espírito Santo para que a gente se torne vivo. E por que eu estou falando de desavivamento? Porque desavivamento é um momento no qual nós entramos.
Nós entramos em um desavivamento. Wallace, o que você está usando como parâmetro para poder dizer que nós estamos num desavivamento? Irmãos, me desculpem dizer aqui, mas a verdade é o seguinte: essas barricadas elas estão cada vez chegando para frente. O bairro está ficando cada vez mais violento. Não o bairro, mas a cidade como um todo, como o mundo, o perigo está aumentando, tudo está se tornando contra. O mal está vindo numa pressão absurda. E o que seria o avivamento? Na história do avivamento, a gente percebe que em lugares onde houve o sopro do Espírito Santo, houve uma metanoia, houve uma mudança de vida, de comportamento, né? Como o avivamento lá do país de Gales. Alguém com certeza vai trazer isso aqui em algum momento. Se não trouxer, já pensa em trazer para enriquecer esse assunto. Lá do Evan, não lembro o nome dele, Evan. Ele fala a respeito do impacto social que um avivamento causou no país de Gales. O impacto que era o seguinte: as pessoas, quando o avivamento chegou naquela cidade, irmãos, ninguém mais devia ninguém. Qual é a evidência do avivamento? As pessoas pagam suas dívidas. Sabe, então, os resultados que um avivamento gera é muito mais profundo do que, às vezes, aquilo que a gente tem como um conceito de avivamento. Não estou dizendo que o avivamento ele não vai fluir no meio de uma mensagem, de um louvor, de uma reunião. Ele vai sim. E isso é apenas um sintoma. É apenas um dos sinais de que um avivamento traz. Biblicamente, aonde que a gente entrou aqui num desavivamento? A gente está falando aqui de um homem, de um rei chamado Salomão. Tenho certeza que aqui muitos conhecem a história e o contexto de Salomão, que foi aquele rei que pediu sabedoria a Deus, né? E por ele ter a humildade de ter pedido sabedoria, ao invés de imortalidade, dinheiro, riqueza, qualquer outra coisa, aquilo chamou a atenção de Deus, e Deus não só tornou ele sábio, como tornou ele próspero. Próspero. E como a gente leu aqui, Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. Então Salomão ele fez um pedido a Deus. E Salomão, irmãos, através do Espírito Santo, atuando com a sabedoria, Israel viveu um período de completo avivamento. Foi o maior reino que existiu na história da humanidade. Foi o período da história onde houve mais prosperidade em Israel. Aonde, se os irmãos lerem aqui em 1 Reis, todo o capítulo 10, você vai perceber que os soldados tinham escudos de ouro. Tem noção, irmãos, do que são escudos de ouro, banhado de ouro, ouro mesmo, ouro puro. O ouro é um escudo. Então, houve um período de um grande avivamento em Israel. E qual foi o problema? Aonde começa o nosso desafio aqui? Quando a gente percebe um avivamento e a gente vê um desavivamento, um declínio. E aí, tão importante em saber como obter ou como conseguir um avivamento, como ser avivado, é também cuidar para que não perca esse avivamento. Para que esse avivamento, quando ele descer, para que você retenha e multiplique e não torne a morrer novamente. Então a Bíblia, ela nos cerca de lições como essa. Por exemplo, Salomão, ele só desenvolveu, só construiu, só empreendeu o que ele empreendeu, porque havia uma coisa além da sabedoria nele. Ele amava Deus. Salomão era um homem completamente apaixonado pela obra de Deus. Era um homem que amava servir ao Senhor. Quando alguém dava uma ideia a ele, tipo Irão, olha, podemos fazer isso aqui para o Senhor. É para o Senhor? Vamos fazer 10 vezes mais. É para o Senhor? Vamos fazer assim. Então era um homem de muita visão.
quando o assunto era Deus. E ninguém faz isso tudo sem um amor. Salomão, quando um homem amoroso a Deus, como um homem assim apaixonado por Deus, ele escreveu um livro de provérbios. O livro de provérbios, quantos aqui já leram provérbios? É um livro muito bom, não é, irmãos? É um livro de sabedoria profunda. Você imagina como que uma pessoa escreve aquilo ali sem estar inspirada pelo Espírito Santo? Não tem como. Salomão estava muito inspirado pelo Espírito Santo para escrever aquilo. Então, num período onde Salomão amava o Senhor, era um período do avivamento. Por quê? Era um casamento da sabedoria com o amor que ele tinha por Deus. E a gente entrou numa leitura aqui do capítulo 11, no versículo 1, que diz assim, ó: o rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos moabitas, amonitas, edomitas, sidônios, dos heteus. Qual foi o problema aqui com Salomão? Quando ele deixou que outras paixões entrassem na vida dele, outras culturas, outros fermentos, outros ensinamentos, quando aquilo adentrou em Israel, só entrou porque ele deixou de amar ao Senhor como ele deveria estar amando. E aí, desandou. Será que isso acontece comigo e com você? Quando a gente está numa vertente de avivamento, a gente ama o Senhor, a gente faz, mas será que em algum momento a gente também deixa algumas paixões entrarem em nossas vidas, que não deveriam estar entrando em nossas vidas? Porque isso aqui é o desastre anunciado de Salomão. É o que gatilhou o desavivamento. E aí eu pergunto para os irmãos e para mim, por que chegamos a esse ponto? Porque estamos vivendo um avivamento? Por que a cidade, o bairro está assim? Porque estamos vivendo um fluir do Espírito Santo coletivo? Ou porque estamos desavivados? Quando foi que deixamos entrar coisas em nosso meio que não deveriam estar entrando e passou a ser parte do meio e agora gera confusão, desespero, espanto? Quando foi, irmãos, que deixamos de amar o Senhor para amar outras coisas? Essa é a reflexão que Salomão nos deixa. Isso é um exemplo de um desavivamento. Um homem avivado avivou um país, avivou Israel através do Espírito Santo. O sopro do Espírito Santo veio sobre Salomão, trazendo sabedoria, retidão, justiça. Mas de repente, o coração dele se abriu para paixões, para desejos. Principalmente para a juventude. Estamos aqui no mês da juventude. As paixões que vocês têm deixado entrar na vida de vocês, os enganos, são nessas brechas de carências que Satanás ele mais trabalha, porque ele fica te estudando, ele fica percebendo qual é a sua fraqueza, aonde que você vai ceder, e ele vai te acompanhar até aquele ponto, porque é aquele ponto que ele vai entrar na sua vida para fazer toda uma bagunça, toda uma destruição, gerar todo um desavivamento. Isso só não vai acontecer por conta de duas coisas. Porque o Senhor já falou no seu coração as brechas que você tem que fechar. Não vai acontecer porque o Senhor já te avisou. E outra porque Ele vai te livrar de muitas coisas que você nem tem ideia, nem está vendo. Satanás ele já está dando a corda assim com um laço na vida de algumas pessoas. Mas o Senhor está te alertando. Cuidado, irmão. Não deixe essas paixões entrarem na sua vida. Não deixe essas paixões te dominarem, fazerem você um dependente, um escravo do pecado. Até porque, irmãos, para acontecer um avivamento,
É preciso antes um alinhamento. E esse alinhamento é pautado na santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme diz a palavra. Então, para que a gente venha dar um prosseguimento, irmãos, falamos aqui sobre desavivamento. Salomão, quando amava, e tem um detalhe, quando Salomão deixou de amar o Senhor, ele começou a escrever Eclesiastes, já na sua velhice. E ali você observa que no livro de Eclesiastes, Salomão começa a ver que nada faz sentido na vida dele. Mas por que não faz sentido? Por que já não faz mais sentido? Porque ele já deixou de amar o Senhor. Então, quando a gente sai da presença de Deus, quando a gente deixa de amar a obra do Senhor e o que Ele quer para a nossa vida, a gente começa a desandar. E a gente começa a escrever coisas, e falar coisas, e pensar coisas que não têm muito sentido. E aí, irmãos, caminhando aqui com a palavra, vamos lá para Romanos 12. Falar mais um pouquinho de avivamento aqui em Romanos. Romanos 12, versículo 1. A partir do 1. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim, ó. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com esse mundo. Só quem pode fazer uma transformação, uma renovação da nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Mas ele faz isso se a gente permitir esse renovo. E essa renovação na nossa mente, o renovo, ele vem de encontro ao avivamento. Foi feita uma pergunta hoje pela manhã a respeito para que serve o avivamento? Para que serve? Por que a gente pede tanto por um avivamento? Serve para quê? Tenta refletir um pouco, irmãos. Para que serve um avivamento? Por que a gente pede por isso? Primeiro, se a gente parar para analisar, o avivamento para um crente, para um cristão, não é nada demais. Espera lá. Não estou menosprezando um avivamento. Mas o avivamento é tornar vivo algo que estava morto. Ou seja, é só para quem já esteve vivo, né, como se voltasse ao primeiro amor. Mas, irmãos, se você manter uma vida de oração, jejum, palavra de Deus, o avivamento já está sobre a sua vida. O Espírito Santo já está sobre você. Já está em atuação. O problema é quando deixamos esses pilares. E aí passamos a viver como zumbis. Só com os nossos corpos. E para que serve o avivamento? Por que a gente precisa voltar? Por que a gente precisa se manter vivo? Porque o mundo, irmãos, já é de quem? O mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. E o que confrontaria o maligno aqui na terra? Vou dar uma dica. Quem confronta
as portas do inferno aqui na terra. Aí, igreja do Senhor. Então, no mundo que jaz do maligno, é mais do que uma obrigação de uma igreja estar viva. Porque se ela não estiver viva, ela vai confrontar o quê, irmãos? Ela vai viver em círculos, em deserto, em ciclos internos, e ela nunca vai gerar impacto fora. Ela nunca vai gerar uma renovação 360 graus. Ela sempre vai viver no mesmo. É sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas, e passam pessoas por nós, e a gente não conhece as histórias delas, e elas vêm aqui, sai, volta, sai. Como assim, irmãos? E a expansão, e a grande comissão, e a nossa missão como igreja, em nos fortalecer. Irmão, fala uma coisa para você, não tem essa desculpa, não, mas eu sou assim porque, o meu líder é tal, porque o meu pastor... Irmão, palavra, oração, jejum, palavra, oração, jejum, como se a gente estivesse remando como igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos. Estaremos todos juntos, remando numa única direção, que é espalhar o amor de Jesus. A gente tem que subir um pouco o nível, irmãos, do desafio, da vida. A gente tem que, não sei, porque que a gente acabou de ler que a gente não tem que se conformar. E é por isso que eu não me conformo com algumas questões. Porque a palavra fala para a gente não se conformar. E por que você vai se conformar? Por que está acontecendo o que acontece e está tudo bem? Não está tudo bem, irmão. Não está tudo bem. Olha para a palavra, eu estou falando aqui a palavra. Não vos conformeis. Eu não estou falando o que eu acho. Essa palavra, irmãos, parece um pouco pesada, mas às vezes eu estou meditando e eu fico me sentindo o Rocky Balboa, apanhando do Senhor. Apanhando. Tem coisas para serem feitas. Esquece bobeira, para com a bobeira. Poxa, o avivamento, às vezes, que a gente fica esperando, é um avivamento aonde a gente fica, agora é a hora da luz, a hora da fumaça, agora é a hora da mão. Agora, irmão, subiu o nível. O Senhor está preocupado com questões de vida, de alma, sabe? Daquela pessoa que passa por aqui e ninguém dá as horas. Até pouco tempo atrás, irmãos, teve uma irmã barrada na porta da igreja. Da nossa. Mas não foi por uma pessoa, foram por várias. Por várias. Tá tudo certo? Não tá. Ela subiu, essa pessoa esteve aqui, ela subiu, porque eu me recusei a subir se ela não subisse aqui. Só porque ela não estava bem vestida, bem apresentável. Que isso, irmãos? Sabe? Questões bobas, mas que o Senhor está nos avaliando. Sabe, às vezes a gente foca muito na estrutura, muito no físico, e o espiritual, sabe, a guerra está rolando solta aqui. Sabe, a gente está aqui ministrando sobre vida de jovens, sobre a vida de novas potências. E às vezes a gente fica preocupado com coisa boba, com estrutura. Aquilo ali não está bonito, aquilo ali podia ser melhor, podia ser pior. Conversa, irmão. Se a gente tivesse preocupado com almas, com vidas, você passaria por aqui, você faria questão de cumprimentar cada pessoa e saber da história dela, como foi a vida. Irmão, eu te amo, você está com uma cara de triste, abatido, o que está acontecendo? Como é que foi a jornada? Me conta, te ajuda em alguma coisa? É o mínimo, elevar o nível.
Elevar o nível. Eu já até fugi aqui do papel, irmãos. Eu nem lembro onde eu parei. Não lembro onde eu parei. Eu sei que eu estava em Romanos 12. Mas vamos deixar Deus trabalhar. O Romanos 12, vou dar continuidade aqui à leitura. E o Romanos 12 ele é praticamente uma teologia. O Romanos como um todo é o melhor livro assim sistemático para poder falar a respeito do Evangelho, do todo, né? Onde Paulo trata sobre várias questões. Em especial no capítulo de número 12, ele nos traz algumas instruções aqui, básicas, que se a gente levar em consideração, juntos, vamos viver um grande avivamento do Senhor. Porque antes de acontecer um avivamento, sabe o que acontece? Acontece um grande alinhamento. E sabe quando que eu senti o alinhamento? Quando a gente estava cantando aqui no final. A igreja começou a glorificar o Senhor. Isso é só uma fagulha do alinhamento. Mas esse alinhamento todo, não é só porque a gente estava cantando bonito, tocando bonito, nada disso. Se você achou isso, você não percebeu o Espírito Santo. Sabe por que isso aí era um alinhamento? Porque estávamos todos aqui cantando. A honra, a glória, a quem? O único que é digno de ser glorificado nesse lugar. Então, quando a gente dá um espaço para o Senhor ser glorificado, Ele vem, porque Ele é o dono dessa casa. Ele vem, e Ele vem, é isso que a gente tem que fazer. Glorificar o Senhor em tudo que a gente fizer, honrar o Senhor em tudo, em tudo. Que o avivamento ele não seja algo que aconteça na nossa vida, até porque isso é impossível, e isso fique limitado às suas ações eclesiásticas, às suas ações igrejas. Não, o avivamento ele vai te transformar de tal forma, mas de tal forma, que as pessoas não vão perguntar, não precisam perguntar se você é um cristão. Não vão perguntar, porque não faz sentido. É óbvio que você é cristão. Porque os seus atos têm o amor de Deus. O que você faz é uma coisa apaixonada. Você tem paixão pelo que você faz. Você ama o seu dia a dia. Você quer me conhecer? Você quer conhecer o Wallace? Conversa com a minha esposa, Camila. Está lá atrás, toda envergonhada lá. Está lá atrás, gente. Minha esposa linda e maravilhosa. Está lá. Você quer me conhecer? Conversa com a minha esposa. Conversa com a minha chefe. Conversa com a minha equipe de trabalho, conversa com a juventude, conversa com o ministério, conversa onde eu estou. Porque é o 360. Se tiver faltando, está errado. Está errado, irmão. Não pode. Não é bíblico. Não é saudável. É fruto de morte. Só que antes de cobrar de todos vocês, é preciso uma cobrança minha. Uma cobrança individual. É preciso que eu abra, é preciso que eu aponte a minha esposa. É preciso, irmãos. É preciso. Não existe essa coisa de eu não tenho que dar satisfação aos irmãos. Eu tenho que dar satisfação aos irmãos. Eu estou num púlpito. Eu estou aqui num lugar consagrado ao Senhor. Um lugar que foi feito para pregar as Escrituras, para falar do amor de Deus. A Bíblia é aberta, assim como a vida de quem ministra a palavra, de quem trabalha na casa do Senhor, ela também precisa ser. E se ela não era até aqui, o sopro do avivamento de Deus, assim como foi lá em Atos 2, versículo 2, como um vento impetuoso, o Senhor vai soprar sobre a tua vida e vai gerar um despertar em você, para que você entenda a necessidade de ser avivado pelo Senhor. Porque hoje pela manhã foi ministrado aqui a respeito sobre a igreja, eu não lembro se era Laodiceia, o Evelyn comentou aqui sobre estar nem frio nem quente, mas morno. O morno, viver uma vida morna, ela só faz mal para você e também para quem está ao seu redor. Porque você é o que mais sofre por ser morno. Porque você não assume as responsabilidades. Aonde você está inserido, você deixa a desejar, você não faz para glorificar o Senhor. Você não faz para honrar o Senhor. Você ainda está perdendo para Salomão.
Salomão fez o que fez, empreendeu o que empreendeu logo no início porque ele amava a Deus. Não era só porque ele era um cara bonitinho, favorito, filho de Davi, não. Era por conta do coração dele. Por conta de ele amar, irmão, amar. Ame ao Senhor, ame Jesus. Ame Jesus. Amar Jesus é o que vai te dar motivação, inspiração para viver o Evangelho. Amar Jesus é o que vai gerar o avivamento na sua vida. Amar Jesus é o que vai gerar consciência quando você estiver de frente para o pecado. Para aquela situação onde é só você e o pecado e a oportunidade, mas você vai olhar para o pecado e vai falar: eu amo Jesus. Eu amo Jesus. O nome, irmãos, que é sobre todo nome. É só falar Jesus e os olhos se encherem d'água. É só falar em Jesus que os olhos já começam a arder. Pelo que Ele fez por cada um de nós. E que isso não seja apagado no meio das nossas meninices, das nossas falhas, sabe? Das nossas bobeiras. O amor de Deus, ele possa sempre ser essa chama que queima em nossos corações. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai nos dar a oportunidade de ver grandes coisas acontecendo nesse mês. A gente não controla, irmãos, entenda uma coisa, a gente não controla o avivamento. Não controla. Não existe eu dizer aqui para vocês que, olha, nesse dia, nessa data, vai descer o fogo do Espírito Santo e vai soprar o vento. Acho que é João 3,8. O vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer. E ninguém sabe para onde ele vai. Então, o que a gente precisa viver nesse mês é o quê? É nos preparar. É ter a fé. É nos preparar para poder viver o quê? Um avivamento. Então a única coisa que a gente consegue fazer é nos preparar, dobrar os nossos joelhos e esperar pelo grande avivamento do Senhor. E se for da vontade dEle, Ele vai soprar sobre nossas vidas. E talvez partindo dessa igreja, irmãos, escuta uma coisa. Às vezes a gente não dá nada. Às vezes dessa igreja surge o avivamento. Pessoas são avivadas. Corações em chamas. As pessoas começam a se alinhar, a se mobilizar, não por interesse próprio, como fala aqui em Romanos 12, mas por um interesse coletivo, por pessoas apaixonadas pelo Senhor, sabe? E aí quando isso começar a acontecer, pessoas ao redor começarão a ser incendiadas, e mais pessoas serão alcançadas. E sabe, às vezes aquele jovem que está ali no tráfico, não é você que vai alcançar ele, talvez não seja, mas você vai alcançar um familiar dele, e aquele familiar dele vai chegar até ele. A gente não consegue entender a logística do Espírito Santo, porque ele faz da forma que ele quer, da forma que ele bem entender. A gente consegue às vezes apenas supor, igual eu estou fazendo aqui. Mas isso é apenas um pensamento de que a gente precisa nos preparar. Como é que a gente se prepara? Ame ao Senhor. Ame ao Senhor, não deixe de amá-lo. Como é que você vai amar? Como é que eu amo o Senhor? Irmãos, vou fazer um desafio para cada um de vocês. Tá? Talvez vocês já até façam isso. Mas dá uma lida no primeiro capítulo do livro de Marcos. Se puder, faça isso todo dia. Sabe por que eu gosto desse capítulo? Porque o primeiro capítulo do livro de Marcos é um livro que tu começa ali e já fala, aí já vem Jesus, e aí Jesus já é batizado, aí Jesus já vai ali, faz um milagre, aí Jesus vai para um outro ponto, expulsa um demônio.
Então é um capítulo onde a gente já vê tanta adrenalina assim, que aquilo ali não tem como não encher o teu Espírito Santo. Não tem como não encher o seu coração do Espírito Santo. É apenas uma sugestão. A Bíblia como um todo, um versículo pode ser capaz de inundar você do Espírito. Mas eu estou apenas te sugerindo. Dá uma lidinha no livro de Marcos, sempre que você puder, no primeiro capítulo. Os seus olhos, irmãos, vão se encher d'água. Porque você vai sentir uma necessidade de amar ao Senhor, de honrar o Rei. Tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente empreende, é passageiro. Me diz aqui, irmão, o que você vai levar dessa vida quando você morrer? Quem é um cristão convicto, já sabe e sente que vai para os braços do Pai, que vai viver uma vida eterna, né, que vai viver ao lado do Senhor. Mas você que talvez ainda não viva ou esteja na incerteza, o que vai acontecer com você depois de todo esse acúmulo? Olha, eu trabalhei pelo que eu trabalhei, eu fiz o que fiz, me sustentei, mas qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E por que eu estou aqui num domingo à noite, às 8 horas da noite, ouvindo uma pessoa falar de um tal de Jesus, aonde essa pessoa que está falando de Jesus diz ser apaixonada por Jesus? Irmão, eu sei te dizer o que é. É porque Jesus está te dando mais uma oportunidade para que você entenda que não há um outro caminho, uma outra solução, senão Ele. E tudo que você faz, a sua profissão, o que você faz diariamente, tudo isso pode ser diferente amanhã. Desde que você comece o seu dia já pensando, Senhor, eu estou fazendo, conforme Colossenses 3:23, tudo quanto fizer, faça com teu coração, não para os homens, mas para o Senhor. Tudo que fazemos, irmãos, tudo que a gente faz, talvez você já tenha até uma satisfação naquilo. Mas quando você pensa assim, eu estou fazendo o que eu estou fazendo porque o Rei dos Reis me confiou essa missão. Se o Rei dos Reis me confiou essa missão, eu vou fazer os melhores pães do bairro, Gustavo. Vou fazer os melhores. E as pessoas que comprarem aqui no meu comércio, elas não vão só estar comprando um pão, mas vão estar comprando esperança. Porque as minhas mãos estão moldando e eu estou cheio do Espírito Santo. E conforme eu faço, aquilo vai ser transmitido para aquelas pessoas. Paixão, irmãos. Paixão, amor no fazer. Esse era o amor que Salomão carregava antes dele viver um desavivamento. A gente não pode confundir, irmãos, avivamento com animamento. Sabe? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Um avivamento, ele até pode ser animado, agitado, bonito, maneiro, mas isso é só a casca dele. Avivamento é algo muito profundo. Sabe? Você vivo, você gera vidas, você tem fome por gerar outras vidas, ganhar outras almas. Você vai estar ali no seu trabalho às vezes e o seu pensamento vai ser o seguinte: como é que eu vou ganhar essa alma aqui para Jesus? Como é que eu vou ganhar essa alma aqui para Jesus? Senhor, me usa, eu vou ganhar meu chefe, para a honra e glória do teu nome. Eu vou ganhar aqui meu amigo do trabalho. Para de brigar com o seu amigo do trabalho, da escola, da faculdade. Para com isso. Não é a nossa função brigar. Não é a nossa função entrar em debate político, filosófico, seja lá do que for. Entenda uma coisa, irmão. No Salmo 23, que todo mundo conhece, né, que fala que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que a partir do 5, o salmista fala assim, ó: prepara-me uma mesa na presença dos meus
Unge a minha cabeça com o teu óleo, e o meu cálice transborda. Esse é teu pensamento. Ah, mas ele não gosta, mas ele... Irmãos, prepara-me uma mesa. Senhor, hoje ele está assim, ele está me ofendendo, ele está me agredindo, está isso. Mas, Senhor, prepara uma mesa, eu vou sentar do lado dele, Senhor. Sabe por quê? Se você não fizer isso, você vai estar na mesa com ele, mas o óleo vai descer sobre a cabeça dele. E o cálice dele vai estar transbordando. E você vai estar olhando porque você se comportou como um inimigo. Que isso não aconteça. Ame ao Senhor. Ame os seus irmãos. Perdoe as suas ofensas. Para que o Senhor nos perdoe das nossas impurezas. Para que o Senhor nos perdoe as nossas falhas, os nossos pecados. E tudo isso, irmãos, eu estou falando tudo isso aqui, cobrando, pedindo um avivamento, pedindo um alinhamento aqui da parte de Deus, de todos os irmãos, para que vocês estejam posicionados, para que quando o Espírito Santo soprar sobre nossas vidas, a gente possa estar juntos. Na semana passada, a gente teve uma oportunidade de estar fazendo uma festa aqui no pátio. Eu estava junto com o Vinícius e com o Vitor, alguns outros jovens. E aí eu brinquei com um deles e falei assim, aí galera, aqui ó, pode ser a nossa igreja, quando começar a perseguição. Olha as ideias. Aqui pode ser nosso esconderijo, quando começarem a prender os crentes, a fechar a igreja, a derrubar tudo. Mas eu mesmo fiquei pensando, como que eu penso umas coisas dessas? É só a paixão por Jesus, irmãos, que já fica te gerando, mas se acontecer, como é que eu vou continuar adorando o Senhor? Como é que eu vou continuar entregando? Como é que eu vou continuar fazendo para Ele? Que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos puxe mais para perto dEle, para que você ouça a voz do Senhor te chamando nessa noite, te convidando, porque Ele tem mais para você. Tem situações na sua vida que ainda não foram desbloqueadas, porque se Ele desbloquear, você vai mais para longe dEle ainda. O que aconteceu com Salomão? Tem uma máxima que algumas pessoas falam que é o seguinte, é que, é muito fácil quando você não se tem tal coisa, quando você tem tal coisa é mais fácil. Quando você tem dinheiro, tem riquezas, posses, é mais fácil do que quando você não tem. Conversa, irmão. A quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais o Senhor depositar, mais Ele vai cobrar de você. O Senhor confiou a Salomão grandes coisas. E o coração dele, por não acompanhar o crescimento, a prosperidade, o amor dele não entrar em um equilíbrio, ele passou a amar outras coisas. E aquelas coisas entraram no coração dele. Blinde seu coração, blinde sua alma, transforme seu caráter, vive para o Senhor, 100% para Ele. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixe de pensar, não deixe de refletir sobre Deus. Grandes coisas tem o Senhor para mim e para a sua vida. A gente só precisa estar atento, irmãos, à voz dele, que fala diariamente, eu te amo, meu filho, vou te dar uma nova oportunidade. Eu te amo, meu filho. E a gente lá peca, erra, faz tudo errado e erra de novo. E o Senhor, vem filho, tem tempo. Paguei um alto preço por você lá na cruz do Calvário. Sofri para que hoje você pudesse viver. E Jesus, ele não está falando só viver nessa vida, mas viver a verdadeira vida, que é a vida eterna. Que ela é muito mais real do que essa vida. Mas você só vai conseguir ter vislumbres da vida eterna, você só vai conseguir ter uma noção daquilo que nos espera quando você começar a amar o Senhor. Se torne tão íntimo do Senhor.
Não vou falar da minha esposa não, senão ela vai me olhar torto de novo. Mas se torne tão íntimo do Senhor, a ponto do Senhor te chamar para uma sala de reunião. Imagina só. Vem cá, meu filho, vem. Ó, os planos são esse aqui, ó. Vamos executar isso aqui. Olha isso. O Senhor te chama, confia, ó, vamos executar. Aí você, tá bom, Senhor, esses são os planos, então vamos executar. E ai daquele que tentar interferir no plano do Senhor. E também ai daquele que não realizar aquilo que o Senhor pediu. Quantas coisas o Senhor não tem pedido? Quantas coisas o Senhor não tem confiado nas suas mãos? E aí você começa a dar uma de desacreditado. Ah, mas quem sou eu para fazer isso? Mas não é você. É o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Desde que você se abra para Ele. Desde que você se permita. Desde que você renuncie a algumas questões. Conversando um pouco ontem com a juventude, a gente teve uma brilhante pergunta de uma jovem, não vou falar o nome dela aqui, mas ela perguntou assim: como ser luz no mundo de escuridão? Como ser luz? Falar versículo? Falar que as pessoas têm que aceitar Jesus na rua? Não é isso, irmão. Pelo menos não é só isso. E a gente naquele diálogo, ser luz, uma das bases de ser luz é: não seja medíocre. Não seja mediano nas entregas. Não faça só o que tem que ser feito. Faça além. Faça mais. Entregue mais do que o esperado. Servo bom e fiel. Parábola dos talentos. A um foi confiado um, e ele entregou aquele mesmo um. Servo lento, preguiçoso, letárgico. Entreguei um, ele ficou com um acumulado, não repartiu com ninguém. Agora o outro servo, foi entregue a ele 1 talento, ele estava com 5. Multiplicou. Então é isso que o Senhor espera de mim e de você, irmão. Que você receba essa palavra aqui, mas que você não retenha só para você. Não seja um servo lento. Aplique isso na sua vida. O amor ao Senhor, a fuga da mediocridade. Seja uma pessoa que entrega mais, entrega valor, que contribui. Olha, ele chegou, mas ele chegou não é só porque ele chegou, é porque quando ele chega vem o Senhor dele junto e as coisas funcionam. Esse vai ser o teu testemunho, porque você serve a um Deus que existe na atualidade. É um Deus que opera maravilhas. E aí quando você muda a mediocridade, você tira isso da sua mente, a pessoa falou A, você entregou 3A. A pessoa falou B, você entregou 5B. Aí você é luz, porque você vai ser visto. E qual é a diferença nele? Ah, ele é assim porque ele ama, ele é apaixonado, ele tem paixão no que ele faz. Mas por que ele é apaixonado? Ele é louco, ele está fazendo mais? Não, ele está fazendo mais porque ele ama. Ele fala que o Senhor vê ele. Ele fala que o Senhor dele está vendo ele em tudo que ele faz. E é verdade. E eu tenho certeza, irmãos, se você fizer isso, você vai ser justo com o Senhor. E um justo não fica. Um justo não fica desamparado. Feche seus olhos, irmãos. Curve suas cabeças. Gostaria de estar convidando o Ministério de Louvor mais uma vez. A gente fala até onde o Senhor pede para a gente falar. A gente ministra até onde o Senhor pede para ministrar. Mas que tudo que foi falado e ministrado até aqui, irmãos, não entre no ouvido e saia pelo outro. Mas que gere uma metanoia, que gere uma mudança. Que gere uma mudança assim, de perspectiva, sabe? De que a gente precisa sair do beabá, do 1 mais 1 é igual a 2,
para que a gente procure uma evolução, uma transformação, uma renovação da nossa mente, como diz em Romanos, para que a gente procure entregar mais. Esse é o mês da juventude, irmãos. Todos vocês são jovens aos olhos do Senhor. Que esse seja não só o mês dos jovens, mas o seu mês. Eu sei que tem uma criança interior aí no seu coração. Eu sei que tem um jovem aí no seu coração querendo queimar por Jesus. Mas às vezes você está preocupado com o que vão falar de você, o que vão achar de você. Não se preocupe com isso, irmão. O Senhor, Ele sonda o seu coração. Ele sabe que você tem mais para entregar para Ele. Ele sabe que você pode retribuí-lo em glorificação, em glória, muito além do que você está fazendo. Fala: Senhor, me ajude a melhorar. Como diz aquela canção, sozinho eu não consigo mais, Senhor. Eu não vejo mais sentido em fazer por fazer, em trabalhar por trabalhar, existir por existir. Eu preciso de algo maior, preciso de um propósito. Eu preciso trabalhar por um reino que nunca será abalado. Eu preciso, Senhor, trabalhar para a glorificação do Teu nome. Eu preciso somar. Eu preciso ser um servo útil na Tua casa, na minha família, aonde eu estiver inserido. Eu preciso ser avivado. Senhor, não me deixe cair no desavivamento. Você que está avivado, irmão, não caia no desavivamento. Se você está aqui, você já tem a sua comunhão com Deus. Tudo que esse jovem está falando, eu já sei, eu já coloco em prática. Mas, irmão, não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Ouça, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ei, o Wallace, cuide para que não caia. Qualquer um. Estamos aqui unidos por um único amor, um único propósito: servir ao Senhor, honrar o Rei, glorificar o Rei. Amanhã eu tenho certeza que a tua segunda-feira será diferente. A tua semana será diferente, porque o culto não acabou aqui. O culto racional. Se ofereçam como sacrifícios. Você vai acordar e você vai ver: não, hoje não é só mais uma segunda-feira. Hoje é dia de servir o Rei. Hoje é dia de glorificar o Senhor. Eu estou vivo, eu vou honrar o Senhor. Jesus, eu vou te honrar todos os dias da minha vida, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. E não há motivo para eu permanecer na tua casa, se não for para te honrar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Existem coisas tremendas para acontecer nesse lugar, mas, irmão, não fique esperando por mim não, porque vai partir de você. Não fique esperando pelo ministério não fique esperando pelo pastor, porque vai partir de você, irmão. Talvez você se julgue sem capacidade. Talvez você se julgue muito tímido, muito fechado. Mas Deus está de olho no teu coração. Porque você tem sede e fome da palavra de Deus. Irmão. E o Senhor vai te pegar a qualquer momento. Não adianta você fugir dele. Porque existe uma coisa chamada propósito. E sabe de uma coisa, irmão? Eu tenho certeza que você sabe que você está inserido nesse propósito, mas você inventa desculpas. Mas só que o amor de Deus pela tua vida é maior do que a tua desculpa. E o amor que você vai sentir por Ele, a partir de hoje, será muito maior do que o amor que você sentia quando você chegou aqui. Que você saia daqui, irmão, muito mais apaixonado por Deus do que a forma como você chegou. Nós vamos louvar mais uma vez, irmãos,
dizendo que a honra e a glória é do Senhor, que tudo é dele, tudo volta para ele, que nós somos dele. Irmão, mesmo de cabeça baixa, mesmo em espírito de oração, louve ao Senhor nesse momento, juntamente conosco. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Cânticos de júbilo, pois tu és o Deus e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A força e o poder ao